lá para agora o Inácio de Antioquia e Clemente de Alexandria. Então nós vamos ver que essa parte do que se crê, do que se ensina e do que se confessa, ela tem uma unidade teórica, mas ela não tem uma unidade prática devido à nossa compreensão do que é isso. E o cristianismo vai ter muito disso. As pessoas vão ler, mas vão tirar uma compreensão. Não só o cristão, todas as pessoas têm isso, né? A gente lê uma coisa, mas a gente tira uma conclusão nossa. Aí está escrito, não, tem que ser desse jeito. Cara, tudo bem, mas eu entendo esse jeito diferente. E é o que a gente vai ver aqui nesses dois grandes representantes aí do espiritismo, do cristianismo primitivo, que é o Inácio e o Clemente. Então, ó, o Inácio de Antioquia, ele está aos 35.110, né? Então ele está bem eh, dentro do contexto dos padres apostólicos. Então ele conviveu com os apóstolos. Esse aqui parece que conviveu com, acho que foi com João, se eu não me engano. Então ele foi bispo de Antioquia, ele escreveu cartas, né, 7 cartas, e enquanto ele foi martirizado, né, ele foi preso e enquanto era conduzido para Roma, ele escreveu 7 cartas. Teve várias oportunidades de fuga, mas ele não quis. E as cartas deles aborda temas de hierarquia, unidade da igreja e martírio. Naquela época ali, ser martirizado era o máximo, né? Essas comunidades, Éfeso, Magnésia, Trália, Roma, Filadélfia, Esmirna, e uma carta para o bispo de Policarpo, são as 7 cartas que ele escreveu enquanto ia para Roma. Ele arranjou foi papiro, né? Nessa época aí era difícil arranjar papiro, alguém dava, e a viagem foi longa, né? E o Clemente é um pouco posterior, né? É depois dele, do Inácio, ele está em Alexandria, lá no Egito. Ele tem de 150 a 215. Ele já é um teólogo e filósofo, por quê? Porque o centro de Alexandria era um local, era uma cidade conhecida justamente pela a sua intelectualidade. Ele liderou a escola catequética de Alexandria. Ele não escreveu cartas, mas escreveu, como foi hoje, seria livros, como esse Protréptico, Pedagogo e Strômata. E procurou harmonizar o cristianismo com a filosofia grega, especialmente o platonismo, porque a influência platônica em Alexandria era muito grande. E o Inácio de Antioquia, embora Antioquia fosse um centro cultural bastante respeitável, ele não era filósofo, ele estava envolvido diretamente com a fé cristã. E o Clemente de Alexandria, ele já veio de uma tradição, ele já tinha uma formação filosófica antes, quando ele se converte. Aí a gente vai ver agora aqui as diferenças. Autoridade e estrutura da igreja. O que é que o Inácio fala? Ele fala assim, ó, enfatiza a importância da hierarquia eclesiástica, porque, como era uma coisa, ele está vivendo algo que era do ambiente doméstico e familiar, e agora ele está querendo construir uma estrutura hierárquica. Então ele fala, não, não é qualquer um que pode falar, não. Você tem que ter certeza que aquele que vai falar sabe do que está falando, porque tem a experiência do Paulo. Paulo falava coisas que no judaísmo era errado, né? Aí ele fala assim: "Não, pô, você não pode deixar qualquer um falar. Então tem que ser alguém que tenha condições que vocês saibam". Então ele defende a figura do bispo. Então, onde está o bispo, ali está a comunidade. Veja que ele já está defendendo já uma nova organização dentro do que era a pregação familiar do cristianismo, né. Só que ele está no início da formação. O Clemente já está depois. Então, olha o que o Clemente fala. Ele fala na necessidade de conhecimento e maturidade espiritual. Por quê? Porque a fé cristã é um caminho de iluminação. E quanto que o outro, o Inácio, está preocupado numa condução de alguém para conduzir os outros, o
Clemente está preocupado que as próprias pessoas se conduzam, porque o cristianismo é um caminho de iluminação. E ele não pode iluminar os outros, mas precisa que a pessoa tenha um conhecimento e maturidade espiritual. Por isso que ele já muda a compreensão. Não, não precisa de bispo, precisa que alguém ensine essas pessoas que não precisa ser um bispo, mas que eles tenham essa responsabilidade e a maturidade de compreender o que é a fé cristã, né? Dá para a gente perceber o enfoque de cada um. A diferença principal: o Inácio valoriza a autoridade institucional e o Clemente a busca filosófica e espiritual, certo? Martírio. Ele estava indo no caminho de martírio. Ele fala assim: deixe-me ser comida das feras, para que possa chegar a Deus. Ele teve chance de fugir, mas não fugiu, porque ele achava que seu martírio era o ápice da demonstração de fé que ele tinha para com Jesus. E o Clemente, por outro lado, ele não glorifica o martírio da mesma forma. Para ele, o verdadeiro caminho cristão não está na morte física, mas na transformação da alma pelo conhecimento. Então, não importa se você morre comido por fé ou não. Se você não tiver o conhecimento daquela que o cristianismo é um caminho de iluminação, você vai continuar do mesmo jeito. Você não vai chegar a Deus, né? Então, a gente vai percebendo as diferenças de compreensão da mesma doutrina, mas de forma, enquanto um vê do lado eclesiástico, outro vê do lado muito individual. Então, o Inácio tem uma teologia do martírio como testemunho, e Clemente, o conhecimento como verdadeiro sacrifício, né? Ó, Cristo e salvação. Inácio É daí que enfatiza. tem aquele. Tem Sim, aquele eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? é, Que exatamente. é a base disso aí. É. O Inácio enfatiza a humanidade e divindade de Cristo, combatendo tendências docetistas, que os docetistas diziam que que Jesus não tinha um corpo real, era só uma, uma ilusão, porque para ser Deus, Deus não morre, né? Ele diz: há um só médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, essa é a fé dele. O Clemente não. O Clemente vê o Cristo como um logos, ou seja, uma sabedoria, um mestre que conduz a humanidade ao conhecimento verdadeiro e à vida moral correta, né? Então, por quê? Porque o Clemente já tem uma tradição filosófica platônica anterior. Então, ele já tem uma compreensão mais ampla e da necessidade do conhecimento para que as pessoas possam se libertar e viver uma vida mais autêntica. E não simplesmente se entregar a uma fé como se aquela fé fosse a responsável pela salvação dele. Ele foi pelo raciocínio, né? É, Ele foi pelo raciocínio e não só pelo que ele fez, só o que ele sente. Ele foi pela lógica. exatamente. A diferença principal, Inácio destaca a realidade da encarnação, porque ele fala assim: a fé dele é que Jesus é Deus, feito homem. Então, é por isso que essa realidade da reencarnação. E Clemente, não. Jesus não precisa ser um Deus, ele precisa ser um mestre da verdade. E como a verdade é divina, né? Toda a verdade vem de Deus, então ele é um divino mestre da verdade. Certo? E a relação com a filosofia grega. Inácio se preocupa com heresias, mas não dialoga diretamente com a filosofia grega. O Clemente, sim. Ele valoriza a filosofia e a vê como uma preparação para o cristianismo. Ele fala: a filosofia grega serviu como uma preparação para Cristo, assim como a lei preparou os hebreus. Então, são essas diferenças de compreensões que existem dentro do cristianismo primitivo e onde as pessoas vão tendo oportunidade de caminhar conforme a sua necessidade.
O caminho do Inácio é um caminho assim, mais emotivo, como a Nélia falou, de massas. A maioria vai. O do Clemente, não. O Clemente já são poucas pessoas, porque requer um estudo, uma compreensão maior de que a própria pessoa é que tem que compreender a filosofia do Cristo, e não simplesmente acreditar no Cristo e está salvo, morrer e está salvo. A diferença principal, Inácio rejeita filosofias que desviam da fé, e Clemente busca unir cristianismo e filosofia grega. Sobre Cristo como modelo. Ambos defendem que Cristo é o guia supremo da fé cristã. Só que Inácio diz: sigamos, pois, o nosso Senhor, modelo de paciência. E o Clemente: Cristo é o verdadeiro mestre, que nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Um coloca toda a fé em Jesus, é o nosso Senhor, e o outro diz: não, Jesus ensina para o verdadeiro Senhor, que é Deus. Então ele já faz essa distinção. Diferença principal: ambos concordam que Cristo é o modelo a ser seguido, mas Inácio relaciona ao sofrimento, enquanto Clemente destaca o ensino e a sabedoria de Cristo. Conclusão: as cartas de Inácio e os escritos de Clemente representam duas abordagens distintas do cristianismo primitivo. Inácio de Antioquia defende a unidade da igreja por meio da autoridade episcopal e vê o martírio como forma suprema de seguir Cristo. E o Clemente enfatiza a sabedoria e o conhecimento como caminhos para a salvação e tenta harmonizar o cristianismo com a filosofia grega. Ambos contribuíram para moldar a identidade cristã, mas com focos distintos. Inácio fortaleceu a estrutura eclesiástica, enquanto Clemente ajudou a integrar o cristianismo ao pensamento filosófico da época. Então, são duas compreensões sobre o cristianismo, mas cada uma com identidades diferentes, compreensões e vivências diferentes. Os que seguem Inácio de Antioquia vão ter uma tendência, vamos dizer assim, mais... Como é que é? Quando o cara é mais bitolado, né? Acha é mais ortodoxo, não. É bitolado mesmo, né? Fica mais preso àquela ideia da fé. E o Clemente, não. Ele está mais em compreender como a sabedoria de Jesus, o conhecimento pode nos libertar. É um em busca da sabedoria para uma melhor compreensão e o outro em busca da fé mesmo, do que precisa para seguir em frente, que precisa ter fé, para motivar aquele negócio. motivar a vida, né? Isso aí. Exatamente. Então, essa aqui é a nossa conclusão.